O milagre que quebrou as correntes de Renata. Renata olhava para o espelho do banheiro e não reconhecia mais a mulher refletida ali. Os olhos fundos, as olheiras profundas, os lábios ressecados e as unhas roídas até sangrar contavam uma história que ela não tinha coragem de compartilhar com ninguém. Há 3 anos, desde que seu marido, Cláudio, havia falecido em um acidente de carro, ela desenvolveu um distúrbio que a envergonhava profundamente, a geofagia. Comia terra. Não qualquer terra, ela buscava pedaços de barro seco nos vasos de plantas, raspava as paredes descascadas do quintal, e nas crises mais fortes, chegava a cavar pequenos buracos no jardim da casa onde morava com sua filha de 7 anos, Sofia. Os médicos não tinham explicações claras. Falavam em deficiência de ferro, estresse pós-traumático, carência afetiva. Receitaram remédios, suplementos, terapia. Nada adiantava. A vontade era mais forte que ela. Renata se sentia possuída por algo que não conseguia controlar. As pessoas na rua já começavam a notar, colegas de trabalho comentavam baixinho, vizinhos olhavam com desconfiança. Ela se isolou. Parou de sair de casa, exceto para levar Sofia à escola. Viviam com o salário mínimo que recebia como auxiliar de limpeza, e as contas se acumulavam. A vergonha e a culpa a consumiam. Como uma mãe pode fazer isso? O que minha filha vai pensar de mim? Repetia em noites de insônia. Até que numa tarde chuvosa, enquanto esperava o ônibus para buscar Sofia, uma mulher de voz firme e olhares penetrantes se aproximou dela na parada. Você parece tão cansada, minha filha. Tem algo pesando em seu coração? Perguntou a mulher, segurando uma Bíblia desgastada. Renata baixou a cabeça, envergonhada. Não queria falar, mas havia algo naquela mulher, uma autoridade, uma paz que ela não via há anos. Eu não estou bem, gostou, a voz trêmula. Jesus pode te curar. Qualquer coisa. Na Igreja Universal, Deus faz milagres todos os dias. Eu já vi pessoas libertas de vícios, doenças, até coisas que os médicos não explicam. Venha conosco hoje à noite. Às 19h30. Rua das Palmeiras 45. Não vai se arrepender. A mulher anotou o endereço num papel e colocou na mão de Renata. Ela guardou no bolso, sem prometer nada. Mas naquela noite, enquanto Sofia dormia, Renata pegou o papel e olhou. Talvez Deus possa me ajudar. O primeiro passo para a libertação. A Igreja Universal do Reino de Deus estava lotada naquela quarta-feira. O som dos louvores vibrava pelas paredes e o pastor, com voz poderosa, falava sobre a corrente da fé. Renata entrou tímida, sentou-se no fundo, de cabeça baixa. Mas algo a atraía. Era como se uma força a puxasse para frente. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, ela hesitou. Mas então, como se movida por algo maior, se levantou. Eu preciso de ajuda, disse, a voz quebrando. Eu como terra. Não consigo parar. Estou destruindo minha vida e a da minha filha. O pastor olhou para ela com compaixão, mas também com uma fé inabalável. Isso não é doença, filha. Isso é opressão espiritual. O inimigo quer te destruir, mas Jesus já venceu. Hoje, essa corrente vai se quebrar. Ele chamou os obreiros que a levaram para a frente. Colocaram as mãos sobre sua cabeça e começaram a orar em voz alta com autoridade. Renata sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. O pastor ungiu sua testa com óleo sagrado e declarou: em nome de Jesus, saia desse corpo, espírito de geofagia. Quebra-se agora essa maldição. Você é livre. Renata começou a tremer. Lágrimas escorriam sem controle. Era como se algo pesado saísse dela. O pastor continuou: agora, você vai participar da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Todos os dias, às 6 horas da manhã, você vai estar aqui. Vamos quebrar essa raiz de uma vez por todas. Ela sentiu, ainda chorando. Quando saiu da igreja naquela noite, sentiu algo diferente, uma leveza que não experimentava há anos. A batalha espiritual e a fogueira santa. Os primeiros dias foram difíceis. Renata acordava com uma vontade incontrolável de comer terra, mas em vez de ceder, corria para a igreja. Participava das vigílias de oração, onde pastores e obreiros intercediam por ela com jeito de guerra. Num desses cultos, o pastor falou sobre a fogueira santa, um momento de queima simbólica dos problemas. Traga algo que represente sua luta, disse o pastor. Hoje o fogo de Deus vai consumir isso. Renata trouxe um pedaço de barro que havia guardado no bolso, seu último recurso para as crises. Quando jogou na fogueira, junto com dezenas de outros objetos, cigarros, garrafas de álcool, remédios, cartas de divórcio, sentiu um alívio profundo. O pastor orou: Deus está queimando essa raiz. O que era para te matar, hoje vira cinzas. Mas a batalha não tinha acabado.
Na quarta noite Renata acordou suando, com uma ânsia tão forte que quase correu para o quintal. Mas então lembrou das palavras do pastor: quando a tentação vier, clame, Jesus é o Senhor, e resista. Ela se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar em voz alta, chorando. Sofia acordou assustada. Mamãe, o que foi? Nada, meu amor. A mamãe está lutando, mas Jesus está me ajudando. E foi assim, na corrente de oração, que Renata venceu. Cada dia que passava, a vontade diminuía. Ela começou a participar dos cultos de prosperidade, aprendendo que sua vida financeira também precisava de uma virada. O pastor ensinou: Deus não quer só te curar, Ele quer te abençoar. Comece a dizimar com fé, e você verá milagres. Renata, mesmo com pouco, começou a separar o dízimo. E algo incrível aconteceu. Uma antiga dívida foi perdoada, ela conseguiu um segundo emprego como costureira, e uma tia distante lhe ofereceu ajuda com o aluguel. As bênçãos começaram a fluir. O milagre no altar. No 7º dia da campanha, Renata subiu ao altar para dar seu testemunho. Com Sofia ao seu lado, ela seguiu o microfone com mãos trêmulas. Há 3 semanas, eu não tinha esperança. Vivia escrava de algo que me envergonhava, que me afastava até da minha filha. Mas aqui nesta igreja, encontrei pessoas que acreditam em milagres. Os pastores oraram por mim, a corrente de oração me sustentou, e hoje, ela fez uma pausa emocionada. Hoje faz 15 dias que não sinto vontade de comer terra. Deus me libertou. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. O pastor abraçou Renata e Sofia e disse: Isso é o poder de Jesus. Quando a gente persiste na fé, nenhum mal resiste. Sofia, com os olhos brilhando, abraçou a mãe e sussurrou: Mamãe, agora a gente pode ser feliz de novo? Renata chorou, abraçando a filha com força. Sim, meu amor, agora sim. A lição que mudou tudo. Hoje Renata é uma das primeiras a chegar aos cultos. Ela faz parte do grupo de oração das mulheres e ajuda a receber pessoas que chegam com problemas semelhantes aos que ela enfrentou. Sempre que alguém pergunta como conseguiu a libertação, ela responde: Não foi remédio, não foi força de vontade. Foi Deus, através da Igreja Universal. Aqui aprendi que a fé sem obras é morta. Precisa orar, jejuar, participar das campanhas, dizimar. Precisa lutar na fé, mesmo quando tudo parece impossível. Ela olha para Sofia, agora uma menina sorridente e segura, e agradece a Deus por ter lhe dado uma segunda chance. Se você está lendo isso e acha que seu problema não tem solução, venha para a Igreja Universal. Não importa o que seja, Deus é maior. Ele quebrou minhas correntes, e pode quebrar as suas também. Mas você precisa dar o primeiro passo. A fé move montanhas, mas você tem que se mover primeiro. E assim, entre lágrimas de gratidão e um coração cheio de esperança, Renata segue em frente, livre, abençoada e vitoriosa. Alguns meses depois daquela entrevista que mudou a vida de tantas pessoas, Renata recebeu um convite inesperado. A pastora que a acompanhou desde o início, irmã Cláudia, ligou para ela com uma notícia que fez seu coração acelerar. Renata, o bispo quer conversar com você. Ele ouviu seu testemunho e sentiu no coração que Deus tem um propósito ainda maior para sua vida. Ela não conseguia acreditar. O bispo, o homem de Deus que ela via nos cultos, com aquela autoridade espiritual que parecia tocar o céu? Renata sentiu um frio na barriga, mas também uma paz que só vem quando sabemos que é Deus quem está conduzindo. No dia marcado, ela entrou no gabinete do bispo com Sofia pela mão. A menina, que antes mal olhava nos olhos das pessoas, agora cumprimentava todos com um sorriso largo. O bispo, um homem de voz calma mas firme, olhou para elas com um carinho que Renata nunca tinha visto em ninguém. Minha filha, Deus me mostrou que sua história não é só para você. É para muitas almas que estão presas como você estava. Você já pensou em servir a Deus de uma forma mais profunda? Renata sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Servir a Deus? Ela, que tinha sido escrava do desespero. Bispo, eu não sei nem pregar, não tenho estudo, não tenho. Você tem o que mais importa, um testemunho vivo, o bispo interrompeu com um sorriso. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Você já venceu o inimigo na sua própria casa. Agora, é hora de ajudar outros a fazerem o mesmo. Foi assim que Renata começou a frequentar as reuniões de obreiras. No começo era só para aprender, como orar por alguém, como falar da palavra, como levar esperança sem julgar. Mas logo, ela já estava na frente da igreja, compartilhando sua história em cultos, visitando pessoas nas casas, orando por mulheres que chegavam quebradas como ela um dia esteve. Um dia, uma moça chamada Priscila chegou à igreja arrastada pela irmã. Ela tinha os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas. Renata reconheceu aquele olhar.
Era o mesmo que ela tinha no fundo do poço. Sem hesitar, ela se aproximou. Eu sei o que você está sentindo. Já estive onde você está. Mas hoje eu estou aqui de pé por causa de Jesus. Priscila desabou em lágrimas. Ela contava que o marido a traía, que as dívidas sufocavam, que já tinha pensado em acabar com tudo. Renata a abraçou forte e sussurrou: Você não vai desistir, porque Deus não desistiu de você. Elas começaram a orar juntas ali mesmo, no meio da igreja. Renata lembrava cada palavra que a tinha libertado e falava com fé, como se estivesse vendo a vitória antes mesmo dela acontecer. E aconteceu. 3 meses depois, Priscila voltou à igreja com o marido ao seu lado. Ele, que antes a humilhava, agora chorava arrependido. As dívidas? Deus abriu portas, e eles conseguiram um acordo que parecia impossível. A depressão? Sumiu quando Priscila entendeu que não estava sozinha. Você foi a mão de Deus na minha vida, Priscila disse a Renata, segurando suas mãos. Se não fosse você, eu não estaria aqui. Renata sorriu, mas apontou para cima. Não fui eu. Foi ele. Eu só obedeci. Agora, toda vez que Renata sobe ao púlpito para dar um testemunho, ou orar por alguém, ela olha para o fundo da igreja e vê Sofia, sua filha, sentada orgulhosa na primeira fileira. A menina que quase perdeu a mãe agora tem uma guerreira de fé como exemplo. E Renata sabe, sua história não é sobre ela. É sobre um Deus que não desiste de ninguém. Que pega o que o inimigo quis destruir e transforma em bênção. Que usa pessoas comuns para fazer milagres extraordinários. Se você está lendo isso hoje e acha que sua vida não tem mais jeito, lembre-se de Renata. Ela já esteve onde você está. Mas ela não ficou lá. E você também não precisa ficar. A Igreja Universal está de portas abertas. Deus está esperando por você. O milagre pode começar agora. Mas você precisa dar o primeiro passo. Como Renata fez. Como Priscila fez. Como tantas outras pessoas estão fazendo neste exato momento. A fé move montanhas. E a sua montanha pode cair hoje. No mesmo dia em que Renata voltou para casa com Priscila nos braços, algo inesperado aconteceu no bairro onde moravam. Uma vizinha, Dona Maria, que sempre olhava com desconfiança para a igreja, bateu à porta de Renata com os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava no colo o filho de 10 anos, Lucas, que há meses lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. As dores eram tão fortes que o menino já não conseguia nem andar. Renata, eu vi o que aconteceu com você, disse Dona Maria com a voz trêmula. Todo mundo aqui está falando do milagre. Eu não tenho mais para onde correr. Os médicos desistiram do meu filho. Você acha que Deus pode ajudar a gente também? Renata não hesitou. Ela abraçou a vizinha, olhou nos olhos de Lucas que gemia de dor, e disse com uma certeza que só quem já viu o sobrenatural pode ter: vem comigo. Hoje mesmo. Naquela mesma noite, mãe e filho entraram pela primeira vez na Igreja Universal. Lucas mal conseguia se sustentar, apoiado no ombro da mãe. Mas quando o pastor começou a orar, algo mudou. Não foi instantâneo como no filme, não, foi melhor. Foi real primeiro. Lucas sentiu um calor estranho nas pernas, como se algo estivesse desatando os nós que o prendiam. Depois, uma força que ele não tinha há meses começou a subir por seu corpo. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O menino sentiu como se uma corrente se rompesse dentro dele. E então, bem devagar, Lucas se endireitou. Soltou o braço da mãe. Deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, diante dos olhos arregalados de todos na igreja, ele começou a correr. Correr, pelos corredores, entre os bancos, como se nunca tivesse sido doente. Dona Maria caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto o filho ria e pulava livre. Eu estou curado, mamãe. Eu estou curado. Gritava Lucas, abraçando todo mundo que passava. A notícia se espalhou como fogo. No dia seguinte, o consultório médico que havia desistido do caso de Lucas ficou lotado de pessoas querendo entender o que tinha acontecido. O próprio médico, um homem cético, examinou o menino e não encontrou nenhum vestígio da doença. Os exames que antes mostravam inflamações e lesões, agora estavam normais. Ele não teve outra saída a não ser admitir: isso não tem explicação médica. É um milagre. Mas a história não parou por aí. O que aconteceu com Renata e Lucas foi só o começo de uma onda de fé que tomou conta daquele bairro. Pessoas que antes passavam na frente da igreja e viravam o rosto começaram a entrar. Viciados em drogas que as famílias já tinham dado como perdidos começaram a aparecer nos cultos, e saíam de lá transformados. Casais à beira do divórcio se reconciliavam. Doentes recebiam cura. Pessoas endividadas encontravam soluções onde não havia saída.
Um desses casos foi o de seu João, um homem de 60 anos que há 20 carregava uma mochila cheia de remédios para o coração. Ele tinha tido 3 infartos e os médicos diziam que era questão de tempo até o próximo, e que desse ele não escaparia. Sua filha, que já frequentava a igreja, o convenceu a ir a um culto. Seu João entrou arrastando os pés, resmungando que isso não era para ele, mas quando o pastor falou sobre a fé que move montanhas, algo dentro dele estremeceu. Se esse Deus curou a Renata e o Lucas, por que não eu? Pensou. Naquela noite, ele jogou fora todos os remédios. Não por teimosia, mas porque sentiu uma paz que nunca tinha experimentado. No dia seguinte, foi ao cardiologista para um check-up de rotina. O médico, espantado, olhava para os exames. Seu João, seu coração está como o de um homem de 30 anos. Não tem mais nenhuma obstrução. Como você fez isso? Seu João só sorriu e respondeu. Não fui eu, doutor. Foi Deus. Hoje, aquele bairro não é mais o mesmo. Onde antes havia desespero, agora há esperança. Onde antes as pessoas se trancavam em casa com seus problemas, agora elas se abraçam nos cultos, compartilhando testemunhos de vitória. A igreja que antes era vista com preconceito se tornou um farol, um lugar onde o impossível se torna possível. E Renata? Ela está sempre lá, na primeira fileira, com Priscila no colo e Lucas brincando aos seus pés. Agora, ela não é só uma sobrevivente. É uma missionária. Toda semana, ela leva alguém pela mão até a igreja. Alguém que, como ela um dia esteve, acha que não tem mais jeito. Deus não faz acepção de pessoas, ela diz com os olhos brilhando. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Mas você precisa crer. Precisa dar o primeiro passo. Porque a fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele quer. E quando você descobre isso, nada mais é impossível. Se você está lendo esta história e sente que sua vida é um deserto, saiba que a chuva pode começar a cair hoje. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Ainda transforma dor em alegria, derrota em vitória, morte em vida. A Igreja Universal está de portas abertas. O seu milagre pode estar a apenas um passo de distância. Mas esse passo ninguém dá por você. Renata deu. Lucas deu. Seu João deu. Agora é a sua vez. O que você está esperando? A bênção já está a caminho. Você só precisa estender as mãos e receber. Naquela mesma noite, enquanto Renata compartilhava seu testemunho no altar da CCB, uma mulher chamada Marisa, sentada nos últimos bancos, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha chegado ali arrasada, depois de receber a notícia de que seu filho, Pedro, de apenas 12 anos, estava com uma doença rara no coração. Os médicos disseram que só um transplante urgente poderia salvar sua vida, mas a fila de espera era longa e o tempo curto. Marisa já havia perdido as esperanças. Até que ouviu Renata dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Aquelas palavras ecoaram em seu coração como um chamado. Ela sentiu algo dentro dela se mexer, uma centelha de fé que pensava estar apagada. Quando o pastor fez o convite para quem queria receber uma oração, Marisa levantou-se com dificuldade, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Os irmãos ao seu lado a incentivaram com sorrisos e palavras de ânimo. Vai, irmã, Jesus está te esperando. Ela deu um passo, depois outro, até chegar ao altar. O pastor impôs as mãos sobre ela e começou a orar com autoridade. Senhor, o Senhor é o Deus que sara. Toque no coração de Pedro, restaure suas artérias, renove suas células. Em nome de Jesus, eu determino que a vida flua no corpo desse menino. Marisa sentia as lágrimas escorrendo, mas, pela primeira vez em semanas, uma paz estranha encheu seu peito. Naquela mesma hora, a 200 quilômetros dali, no hospital onde Pedro estava internado, os monitores começaram a apitar. Os médicos correram para o quarto, assustados, pensando que seria uma piora. Mas, para sua surpresa, os exames mostravam que o coração do menino estava batendo com mais força. A pressão havia se estabilizado, e os vasos que antes estavam quase obstruídos agora apresentavam uma melhora inexplicável. Isso não faz sentido, disse um cardiologista, revisando os resultados. É como se o coração dele tivesse sido regenerado. Ninguém tinha explicação. Só Marisa, que naquele exato momento recebia a notícia pelo telefone, sabia. Era Deus agindo. Quando ela voltou para casa naquela madrugada, não era mais a mesma mulher que tinha entrado na igreja algumas horas antes. O desespero tinha dado lugar a uma gratidão que transbordava. E Pedro? Em menos de uma semana recebeu alta médica com o coração funcionando normalmente, como se nunca tivesse estado doente. Hoje Marisa não perde um culto. Ela está sempre no altar, não mais pedindo, mas agradecendo. E toda vez que alguém desanimado chega até ela,
Ela repete as mesmas palavras que um dia a salvaram. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. O seu pode começar agora. Mas você precisa dar o primeiro passo. E assim, a cada testemunho, a fé de alguém é despertada. Porque na CCB não são só histórias que se contam, são vidas que se transformam. E o melhor, a sua pode ser a próxima. O milagre não terminou ali. Pedro não só recuperou a saúde, como voltou a trabalhar, a rir e a abraçar Marisa com a mesma força de antes. Os médicos perplexos chamaram de recuperação inexplicável. Mas eles sabiam, era a mão de Deus escrevendo uma nova história. O casal adotou uma criança abandonada como se o milagre precisasse se multiplicar. Se Deus nos deu uma segunda chance, ela não pode ser só para nós, dizia Marisa com os olhos brilhando. Anos depois, em um culto lotado, um jovem desempregado e sem esperança ouviu seu testemunho. Ele estava prestes a desistir de tudo, até que Marisa o olhou nos olhos e repetiu: Deus não mudou. Seu milagre pode começar hoje. Aquela noite, o rapaz entregou sua vida a Cristo. Hoje ele é pastor e conta essa história para outras almas feridas. Reflexão: às vezes o milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação de um coração que, ao ser tocado, passa a tocar outros. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos, aqueles que, como Marisa, ousam crer mesmo quando tudo diz não. Lição: a fé não é esperar o milagre acontecer. É agir como se ele já estivesse a caminho. Marisa não ficou parada no choro. Ela foi ao altar. Pedro não ficou na cama da desesperança. Ele se levantou. E você? Qual o primeiro passo que Deus está esperando que dê hoje? Porque na CCB e na vida milagres não são exceção, são convites. E o seu está batendo a porta. Você vai abrir?